Sim, Senhor, nós te desejamos. Nós queremos o Teu Espírito, Senhor, fluindo neste lugar. Que o Teu Espírito tenha liberdade, sim, Senhor, em nosso meio. Faz de novo, Jesus. Faz de novo em nossas vidas, em nossos corações. Nós amamos a Tua presença. Obrigada, Espírito Santo, pelo Teu toque. Obrigada pelo Teu mover, pela Tua graça, pelo Teu abraço. Obrigado pela Tua presença em nosso meio. Irmãos, pode ir tomando seus lugares. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que a paz de Deus esteja em cada coração. Eu quero cumprimentar alguns visitantes. Natan, seja bem-vindo. Mariana, seja bem-vinda, Mariana. Odisseia, seja bem-vinda na casa do Senhor. Que o Senhor possa falar o coração de vocês nessa noite. Que Ele possa encontrar lugar em cada coração aqui. Você que trouxe a Bíblia, eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Filipenses. De capítulo número 2. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Algo que o Senhor tem me feito pensar muito nesse texto. Nesses dias que eu fiquei em casa, eu pensei demais nesse texto. Filipenses 2, do versículo 5 até o versículo 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Eu vou ler até aqui agora, mas se você quiser ficar com a tua Bíblia aberta. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, Senhor. Nós sabemos que a tua palavra, ela é viva, Senhor, ela é verdadeira, ela é real e ela é eficaz, Senhor. Nós sabemos que ela é apta, Pai, para discernir juntas e medulas, Deus. Por isso que a tua palavra, Senhor, ela ache lugar em nossos corações nessa noite. Porque só a tua palavra, Senhor, ela pode iluminar o nosso caminho. Só a tua palavra, Senhor, pode nos lavar por inteiro. Por isso, Deus, nessa noite nós, como tua igreja, Senhor, nós queremos nos submeter à tua palavra, ao ensinamento que está na tua escritura, Pai. Pai, que seja somente o teu querer. Espírito Santo, toma conta de tudo aqui. Que nada saia, Senhor, daquilo que o Senhor já estabeleceu. Que nada fuja, Senhor, daquilo que o Senhor já direcionou, Deus. Por isso, Espírito Santo, eu quero que tu venha. Que tu cresça, Senhor, na minha vida. E que eu diminua, Pai. Porque só assim a tua palavra, Pai, vai tocar nos corações, Deus. Porque é pelo teu Espírito. É pelo teu Espírito. De nós, homens, mulheres, de nós mesmos, nós nada temos. Mas o teu Espírito, o teu Espírito completa a obra em nossos corações. E nós queremos isso nessa noite. Nós queremos que o Senhor complete algo dentro de nós. Nós ansiamos por isso. Nós queremos isso. Nós queremos que o Senhor acrescente em nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Como eu disse, eu quero compartilhar algo com os irmãos. Quando Paulo escreve aos Filipenses e orienta eles a terem
o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, eu disse: Pai, que sentimento é esse que havia em Cristo Jesus? Que Ele deixou a sua glória, devolveu a Ti e se entregou como homem, como servo, em nosso favor. E eu vejo isso como uma compaixão. Porque lá no início, lá na criação, quando estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e eles criaram junto todas as coisas, Jesus estava lá. Todas as coisas foram criadas a partir dele. Quando Deus vinha e tinha com Adão toda a viração de dia, Jesus, ele via tudo isso. E Jesus também viu quando Adão comeu daquilo que não era para ele comer. Jesus presenciou a queda do homem. Jesus presenciou todas as alianças, todos os pactos, tudo que Deus fez com o homem, até que chegasse na linhagem que veria aquele que iria remir a humanidade. Jesus sempre esteve presente. Ele é o primeiro e Ele é o último. Só que, no meu entendimento, Deus, Ele não obrigou Jesus a vir. Deus precisava que alguém viesse. E esse alguém era Yeshua. Mas Jesus escolheu vir. Porque eu não consigo ver Deus Pai impondo isso. Eu não consigo ver. Eu não quero que você leve isso como uma verdade. Eu estou dizendo que eu não vejo Deus impondo. Eu vejo Deus dando oportunidades, dando condições. É necessário que alguém vá e complete a obra. E Paulo descreve aqui que ele esvaziou-se de si mesmo, assumiu plenamente a forma de homem, de servo, e na forma de homem, na nossa forma, assim como eu e você, ele se humilhou. Na nossa forma, como homem, ele se entregou. Como homem, ele decidiu ir até a morte de cruz. Eu vejo nisso uma compaixão muito grande. Um amor incondicional. Mas eu entendi que em Jesus houve um sentimento de honra com relação ao Pai. Essa era a vontade de meu Pai. E porque isso era a vontade do meu Pai, eu vou ir até o fim. Porque Ele é o meu Pai. Porque Ele se alegra com a redenção do homem. Porque Ele não criou o homem para a morte. O meu Pai quer que eu vá. E porque o meu Pai quer, eu vou me doar. Porque é o meu Pai. E você sabe, tudo que Jesus padeceu, tudo que Jesus sofreu, tudo que Jesus enfrentou,
Jesus foi morto como um malfeitor, condenado à crucificação, a pior das mortes, pelo meu pecado e pelo teu pecado, pelo pecado da humanidade. Aí quando eu paro e penso que Jesus, ele fez tudo isso porque Deus amou o mundo de tal forma que ele ia enviar o seu único filho para que se tornasse o primeiro. Então, além de ele perdoar os meus pecados, além dele me limpar, além dele me remir, ele me torna filha. E ele te torna filho. Porque em Cristo é isso que nós somos. Em Cristo é isso que nós somos. Lá em João vai nos dizer isso. Se você quiser abrir, se você quiser só ouvir. João 1:12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, os que creem no seu nome. Você crê em Jesus? Nisso que nós falamos, nisso que nós lemos. A tua fé está arraigada nisso. Então você é filho. Você é filha. E ponto. É assim que Deus nos vê. Quando Deus nos olha agora, nesse momento, Ele não vê crentes reunidos. Ele vê filhos reunidos. Porque é isso que nós somos. Filhos. E por esse motivo, Jesus passa por tudo isso, para que o homem pudesse ser chamado de filho, para que o homem tivesse um outro lugar, um acesso ao coração do Pai. Só que isso precisa ser real e precisa ser verdadeiro. Eu preciso crer dessa forma, que através de Jesus Cristo, eu me torno filha. Independente da referência paterna que você tenha, nós fomos adotados através de Jesus Cristo. E ninguém pode roubar isso de nós. E eu fiquei pensando, por que Paulo escreve para a igreja, para os filhos, para aqueles que creem? Por que ele orienta a igreja a ter esse sentimento? Um pouquinho antes, em Efésios 2 vai dizer assim: portanto, se por estarmos em Cristo, temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façais por rivalidade nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Por que Paulo escreve para a igreja? Porque nós nos reunimos aqui no domingo e na quarta. É os dias de culto. Mas tem outras atividades na igreja que os irmãos estão juntos.
Só que aí tem pessoas idosas, pessoas mais maduras de idade, assim, né? Jovens, adolescentes, casais recém-casados, crianças, bebês. Cada um de uma família diferente, de um contexto diferente. Um gosta do rosa, outro do amarelo, outro do azul. Um torce para o Inter, outro para o Grêmio. Cada um com a sua opinião. Cada um com a sua personalidade. Cada um com o seu jeito. Cada um com o seu pensamento. Um veio de uma família calma, outro veio de uma família atribulada. Um tem educação, outro não tem muito. Isso é a igreja. Esses são os filhos. Só que a educada, ela é filha. E aquela que não é tão educada é filha também. O comportado, ele é filho. Aquele que não é muito comportado, ele também é filho. Aquele que é bem rico, com bastante poder aquisitivo, ele é filho. Aquele que não tem nada, ele é filho também. Porque não é pelo que nós temos, nem pelo que nós fazemos, é por quem nós cremos. É isso que nos torna filhos. E aí Paulo então orienta, olha, se vocês tiverem o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, vocês vão conseguir viver de uma forma harmoniosa, como uma família grande, mas que tem um único Pai. Por isso que ele nos orienta a ter o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Porque Jesus, ele olhou para nós. Tudo que ele fez foi em nosso benefício. Aí se eu começar a olhar assim, e procurar beneficiar o meu irmão, em vez de beneficiar a mim própria, o meu olhar já está ficando como o de Jesus. E é isso que Paulo orienta aos filipenses. E orienta a toda a igreja. Porque se nós lermos em outras cartas, vai ter também esses ensinamentos. Em Colossenses 3:12, se você quiser abrir ou quiser ouvir, assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha um protesto contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Essa é a orientação para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a orientação para os filhos. Cuidar um dos outros. Se preocupar um com os outros. Essa é a família. É isso que é orientado. Porque este é o sentimento que estava no coração de Jesus. É isso que move o Jesus. É esse amor, essa compaixão, esse zelo, esse perdão. Nós precisamos disso. Em Romanos 3:12. Não, Romanos 12:10. Também vai nos falar alguma coisa. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprio. Não sejais dos cuidados do zelo. Sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança,
Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade. Tudo isso tem a ver com a outra pessoa. Não é mais a ver comigo. Tem a ver com o outro. Sabe que o sentimento é que Jesus se doou pelo outro. E nós, como seus irmãos, nós também devemos nos doar pelos outros. Essa orientação que Deus, através de Paulo, dá para a sua igreja. Porque Paulo sabia que a igreja é um lugar de muitas diferenças. Só que essas diferenças, elas têm que desaparecer em Cristo Jesus. Porque se eu tiver o mesmo sentimento, e cada um tiver o sentimento que há em Cristo, nós vamos irradiar amor. Nós vamos viver para amar o outro, para favorecer o outro. Porque a prioridade do outro, ela é mais importante do que a minha. Fácil? Não é. Mas é uma orientação que o Senhor deixou na palavra. Para que nós tivéssemos esse sentimento. Aí se você for um pouquinho para frente, em Efésios 2:12, Paulo vai falar assim: sendo assim, meus amados, como sempre, obedecestes não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus, pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar de acordo com sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandecei como grandes astros no universo, retendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me gloriar no fato de que não foi inútil que corri e trabalhei. Nós conhecemos a história de Paulo, né? De perseguidor, ele foi perseguido. Morreu pela causa de Cristo. Morreu para que esse evangelho pudesse chegar até nós. Não só ele, muitos padeceram para que nós tivéssemos acesso à palavra. Para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite reunidos, lendo aquilo que Paulo deixou escrito. Então, se a gente tiver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, eu, você, cada um que professa a fé em Jesus, a igreja, ela vai resplandecer como um luzeiro no mundo. Como uma luz forte. Como algo que vai atrair as pessoas. Porque o sistema do mundo está corrompido e se corrompendo cada vez mais. Mas existe uma luz. É a luz de Jesus Cristo, que ela é irradiada através da igreja, através das pessoas que professam Jesus. Por isso que é importante que nós tenhamos o sentimento que Jesus tinha. Porque se eu tiver o sentimento, eu não vou fazer por fazer. Eu não vou fazer quando alguém está vendo.
eu vou fazer porque o meu coração está naquilo. Porque o meu coração se rendeu ao Senhor. Então Paulo orienta que se nós andarmos dessa forma, nós vamos ser um luzeiro que vai resplandecer nesse mundo perdido. Como um farol na escuridão. Porque as pessoas vão olhar e vão ver o amor manifesto. Só que, irmãos, isso é muito, muito sério, muito incrível, porque eu congrego com vocês. Nós congregamos no mesmo lugar. E é importante congregar. É fundamental congregar. Porque eu preciso de vocês para eu fazer parte da igreja. Mas aí se eu não amar você, como é que eu vou amar lá fora? Se não houver amor entre nós, comunhão verdadeira entre nós, perdão, acerto. Quando as pessoas olharem para dentro da igreja, para dentro da congregação, para dentro do templo, o que elas vão ver? Elas têm que ver o sentimento que havia em Cristo Jesus. O mundo precisa olhar para dentro da igreja e ver comunhão. O mundo precisa olhar para dentro da igreja e ver amor entre as pessoas. Porque somos filhos do mesmo Pai. E quem é pai aí de mais de um filho sabe que quando dois filhos brigam, a gente fica numa encrenca. Porque a gente ama os dois e a gente sabe das diferenças. E tem tanto disso lá fora. Tantos irmãos que não se visitam, que não se dão, e os pais ficam no meio disso. E o coração deles fica apertado, porque pai e mãe. Gente, o amor é uma coisa... É só quem é pai e quem é mãe que sabe que a gente ama. É diferente. Um é mais quieto, outro é mais levado, um é mais... Mas a gente ama. E Deus é assim. Ele ama a todos nós. Tem uma diferença que tem os filhos maduros. E tem os filhos que ainda não amadureceram. Tem os filhos que são crianças ainda. Só que eu me acho uma filha madura. E daí eu olho para aquele meu irmão que, no meu entendimento, ele não é tão maduro assim. Quem é que está errado? É o que se acha muito maduro. Aí quando Deus olha para mim e diz, nossa, você é tão madura. E você trata teu irmão que é criança dessa forma. Eu falei para vocês que eu estou compartilhando algo que o Senhor gerou no meu coração. Porque se através de Cristo nós somos filhos do mesmo Pai. Se eu brigar com meu irmão, ou se eu entristecer o meu irmão, eu vou entristecer o meu pai. Se eu for arrogante com meu irmão, eu vou entristecer o meu pai. Só que não se trata mais de mim. Se trata do meu pai. Porque se eu quero agradar o meu pai, eu preciso fazer a vontade dele. E a vontade dele é essa que Paulo deixou escrito. Tenham o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Paulo escreveu para a igreja. E nós fazemos parte dessa igreja. E Jesus andou com os seus discípulos
E quando Jesus estava para subir, nos dias em que ia se cumprir todas as coisas na terra, Jesus chama os seus discípulos e diz assim, está lá em João 13, capítulo 33. Porque uma vez os fariseus chegaram e disseram, qual é o maior mandamento para Jesus? E Jesus disse, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esses são os mandamentos e nisso se resume tudo. Aí quando Jesus estava para cumprir o que ele veio para cumprir na terra, ele chama os seus discípulos e diz assim, ó, João 13, 33. Filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por pouco tempo. Vós me procurareis, mas como eu disse aos judeus, agora vos digo, para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Como é que nós vamos ser testemunhos para o mundo? É tendo amor entre nós. Não só nós aqui. Nós que professamos Jesus. A igreja de Jesus Cristo. Que hoje é dividida em denominações. Mas eles também professam Jesus. Então eles também são filhos do mesmo Pai, que é Deus. Embora tenham outras doutrinas, alguns ensinamentos de homens, mas a fé é firmada em Cristo. E isso torna eles filhos. Um novo mandamento vos dou. Agora, quem falou isso foi Jesus Cristo. Agora eu quero que vocês, que são os meus discípulos, nós aqui, que somos filhos de Deus, eu quero que vocês se amem como eu amei vocês. É isso que Jesus quer. Que nós nos amemos. Aí, para finalizar, na primeira carta de João, capítulo 3. Primeira João. Três 14 nos diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém possuir recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitude e em verdade. Amar em atitude. É isso que Deus, Ele está requerendo da sua igreja nesse tempo.
E no 4:20 diz assim: se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Ora, Ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma o seu irmão. Sabe que nós estamos começando um ano. E temos uma palavra de recomeço. Existe um fundamento só. E o fundamento é Jesus Cristo. Que nós possamos verdadeiramente ter esse sentimento que havia em Cristo Jesus. Só que esse sentimento, ele já está dentro de nós. Porque o Espírito Santo está em nós. Então, se nós buscarmos o Espírito Santo, nós vamos amar sem fazer força. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que nós possamos buscar isso. Medite mais nessa palavra. Talvez o Senhor te dê algo ainda mais profundo. Jesus amou, teve compaixão e obedeceu. Muitas coisas, todas as coisas que eu li, elas estão na palavra. Não foi algo que foi tirado do meu pensamento. Foi algo que o Senhor deixou escrito. Porque é importante. O amor é o elo da perfeição. Deus é amor. E nós somos os seus filhos. Eu não quero machucar o coração do meu pai. Então eu não posso machucar o meu irmão. Eu não posso machucar um filho de Deus. Porque ele é filho de Deus. Ah, mas é muito difícil. É muito difícil, só que nós estamos entrando num tempo de entendimento, de renovação de mente. E a renovação de mente, ela consiste em que aquilo que é da minha mente sai e vem a mente de Cristo para mim. Eu não vou renovar o meu pensamento. Eu não vou renovar a minha opinião. Eu vou renovar a minha mente. Eu vou ser transformada. Aquilo que é meu sai e o que é do Senhor vai vir para a minha vida. Esse é um ano de recomeço. Vamos recomeçar derramando mais amor. Porque o Senhor nos orienta. Porque a palavra de Deus, Pai, nos orienta. Porque é isso que nós precisamos para que o mundo possa querer aquilo que nós temos. Quando nós, como igreja, como filhos, conseguir ser luzeiro em Passo Fundo, nós vamos atrair pessoas. Porque existe um amor, existe uma tolerância, existe uma compaixão. Lá em Coríntios vai falar de tudo que o amor é.
Sabe, nós estamos falando tanto nessa casa em conhecer a Cristo. Em conhecer quem Ele é. Em buscar ser parecido com Ele. Jesus nos disse: eu vou dar para vocês, meus filhinhos, vocês que estão próximos de mim, vocês que estão me buscando, um novo mandamento. Se amem uns aos outros, da mesma forma que eu amei vocês. E a forma que Deus nos amou, ela está descrita em Filipenses. Ele se entregou. Ele se doou. Ele pagou pela minha dívida. E é isso que Ele espera de nós como seus irmãos. Porque Jesus é o primeiro, Ele se tornou o primeiro. Ele deixou de ser único para se tornar o primeiro. Ele abriu mão da sua herança para dividir ela comigo e com você. Que nós possamos verdadeiramente buscar isso. Mas buscar com força e com entendimento. Que o Senhor nos ajude nesses dias a amar, a se entregar, a se doar em favor de outros. Não só de palavras. Irmãos, eu estou compartilhando algo que o Senhor falou primeiramente comigo. Não é só de palavras, Janete. Não é só de palavras. É de atitudes. Porque se vocês se amarem, vocês testemunharão a meu respeito. Nós fomos chamados para tantas coisas, mas a prioridade na nossa vida é testemunhar de Jesus. Nós temos ouvido tantas coisas neste lugar. Tem noites que a gente sai daqui. Tem noites que eu saio daqui pensando, meu Deus. Só que daí eu me lembro que o meu Pai, Ele sabe das minhas dificuldades. E Ele tem me ajudado em todas elas. E eu sei que Ele vai completar a obra na minha vida. Porque Ele é o meu Pai. Ele conhece as minhas fraquezas. Ele conhece as minhas deficiências. Ele sabe aquilo que eu preciso fazer. Mas Ele tem me ajudado. E Ele tem me chamado para mais perto. E eu acredito que Ele tem chamado você para mais perto. Talvez Ele tenha revelado ao teu coração palavras maravilhosas. Que você pode e deve compartilhar com nós. Às vezes o compartilhar de uma palavra é uma expressão de amor. Um abraço é uma expressão de amor. Alcançar um dinheiro para um irmão sem ele pedir é uma expressão de amor. Mas dizer, como é que você está? Se importar. Pequenas coisas. Que podem trazer alegria. E hoje de tarde eu estava pensando, a gente tem se tornado tão espiritual,
tão espiritual, que a gente não gosta mais de ser chamado de irmão. Mas nós somos filhos do mesmo Pai. Se você acredita em Jesus, você é filho de Deus. Não importa a situação que você se encontra hoje. Não importa, você é filho de Deus. Quando aquele menino pediu a herança e foi embora, ele saiu da casa do pai. Mas ele não deixou de ser filho. Sabe, Deus me constrangeu com essa palavra. Porque às vezes nós, os irmãos mais velhos, parece que nós excluímos ou anulamos a paternidade. Aquele menino comeu com os porcos. E comer com os porcos em Jerusalém, para os judeus, é a pior coisa que tem. Mas ele tinha um pai. E quando ele voltou, aquele pai estava lá, com o anel, com a capa, com a festa, com a alegria. Nós temos um pai. Eu quero que você saia daqui nessa noite. Eu quero. Entendendo que você tem um pai. E é um pai que é diferente de mim. Ele tem um olhar diferente do meu. Porque eu olho e eu posso dizer, nossa, você fez isso. Mas o nosso pai, ele olha e ele vê a dificuldade dentro de nós. O olhar de Deus é além da aparência. Quando ele olha, ele sabe, mas você foi só até aí, mas aí era o teu limite. Só que eu não sei, na minha arrogância e na minha prepotência, eu acho que você podia ir mais. Mas Deus sabe que esse é o teu limite. Eu e você podemos sentar, podemos parar, podemos desistir, mas nós não podemos deixar de ser filhos. Porque não depende de mim ser filha de Deus. Depende da fé que eu tenho em Jesus Cristo. Independe da circunstância. Às vezes Deus, Ele nos pega e Ele nos mostra quem nós ainda somos. Mas depois Ele vem e Ele diz, você vai entender. Você está crescendo, você está amadurecendo, e você vai chegar na estatura do varão perfeito. Nós vamos chegar. Nós vamos crescer. Nós vamos nos tornar maduros. Nós vamos ter acesso à herança que é dada aos filhos maduros. Hoje talvez nós ainda estejamos adolescentes, jovens, inconstantes. Mas em nome de Jesus, nós vamos nos tornar filhos maduros. Filhos que têm esse sentimento que havia em Cristo Jesus.
capaz de tirar de si para abençoar aqueles irmãos que nós nem conhecemos. Capaz de renunciar em favor de outro. Eu sei que nós vamos chegar lá. Eu tenho uma esperança num avivamento grandioso da igreja. De um povo que realmente crê naquilo que Jesus fez. Em quem Jesus é e naquilo que Ele vai fazer. Porque Jesus, Ele veio, Ele morreu, Ele padeceu, mas Ele ressuscitou. E Ele está vivo à destra do Pai. E Ele vai voltar a estabelecer um reino de justiça e de retidão. Só que Ele está lá, obediente ao Pai. Gente, quando eu penso em Jesus Cristo, Jesus, toda a autoridade foi dada a Ele, mas Ele está lá, esperando o tempo certo. Sabe, esse lugar de obediência, esse coração que honra ao Pai, que eu e você devemos almejar. Sabe, eu quero honrar o meu Pai que está no céu. E eu vou fazer isso com a minha obediência, porque o primeiro está obedecendo. Porque os meus olhos estão fitos no primeiro. E Ele está obedecendo. Sabe, quando os nossos olhos vão para Yeshua, nós sabemos que é possível. É possível. É possível crescer. É possível aprender, é possível perseverar, é possível congregar, é possível suportar as diferenças, é possível amar, é possível perdoar, é possível perdoar. Porque Ele é a nossa razão, Ele é o nosso modelo, os nossos olhos estão nele. E os nossos olhos vão permanecer nele. Porque todo olho verá. E nós vamos ver. E vamos ver de perto. Eu só vou compartilhar uma coisa para fechar. Outro dia eu estava orando e, gente, me deu que eu lembrei daquela passagem que Jesus disse assim: chegou uns que curaram em seu nome, disseram: eu curei em teu nome, expulsei demônios em teu nome, fiz um monte de coisa em teu nome. E Jesus disse: apartai-vos, porque eu não conheço. Eu disse: Jesus, eu quero te conhecer. Sabe, eu pensei assim, quando eu enxergar Jesus, eu quero arrancar um sorriso dele. Como ele dissesse: Janete, sabe, nós precisamos ser conhecidos de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo complete a obra no teu coração, que encha você de amor. Que você decida amar. Que nós, como igreja, venhamos a decidir a se amar. Para que o mundo olhe e queira estar conosco. Para que os que ainda não conhecem a paternidade de Deus venham a entender o que Jesus fez e que através dele eles podem se chegar. Porque a todo aquele que crê, a graça que me alcançou, ela está estendida para todo aquele que crê. Isso é grandioso demais. E nós podemos testificar a respeito de Jesus Cristo pelo nosso amor, pela nossa comunhão. Por isso, mais uma vez eu ressalto: congregue, queira estar em comunhão com os irmãos. Se esforce para estar na comunhão com os irmãos.
Nem sempre nós podemos, mas às vezes nós temos a opção de escolher. Sabemos que muitos têm compromisso, mas essa comunhão, ela precisa fazer parte da nossa vida. O desejo de estar juntos tem que ser cada dia maior, porque nós fazemos parte de um corpo, do corpo de Cristo. Nós fazemos parte da igreja, nós fazemos parte da noiva de Yeshua. É necessário que nós estejamos juntos, manifestando o amor que há no coração do Pai, para testificarmos a respeito de Jesus Cristo, porque esse é o mandamento que Ele nos deu, um novo mandamento, um mandamento para os filhos, um mandamento para os chegados, um mandamento para os próximos. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, assim como eu me entreguei, assim como eu renunciei, assim como eu fiz. Isso é para nós, igreja. Isso é para nós que temos a nossa fé firmada em Cristo. A nossa fé fundamentada em Cristo Jesus. Se coloque de pé, por favor. Pai, nós te damos graças pela Tua palavra, Deus. Te damos graças pelo Teu amor, pela manifestação de quem Você é. Obrigada, Senhor Jesus, pela porção que o Senhor derramou nos nossos corações nessa noite. Obrigada, Pai, porque nós pudemos experimentar um pouco mais do Teu amor. Obrigada porque o Teu amor de Pai nos alcançou. Nós sabemos que somos Teus filhos, que através de Jesus Cristo Você nos adotou. E nosso coração é agradecido a Ti. Pai, nos ajuda, através do Teu Espírito Santo que habita em nós, a amar dessa forma que o Senhor mandou, a obedecer esse mandamento que Jesus deixou para aqueles que são próximos. Oh Jesus, e nós somos próximos. Nós colocamos nosso coração diante de Ti, sabendo que por nós mesmos, Pai, nós temos dificuldades, mas pelo Teu Espírito e pela fé que nós temos em Jesus Cristo, a nossa fé faz acreditar que tudo aquilo que nós te pedimos em nome de Jesus, o Senhor te vai conceder. E nessa noite nós te pedimos em nome de Jesus, nos ensina a amar. Pai, que a Tua igreja, Senhor, seja a manifestação do amor de Jesus Cristo. Que nós não venhamos a fazer nada, Senhor, por rivalidade ou por contenda, mas que nós venhamos a nos mover pelo sentimento que havia em Cristo Jesus. Pai, nós queremos essa porção, Senhor, sobre as nossas vidas nessa noite. Muito obrigada, Papai, pela porção que o Senhor já derramou. Muito obrigada, Senhor, pelo amor que o Senhor já colocou dentro de nós. Obrigada, Pai, porque pela nossa fé, Senhor, nós entendemos que nós vamos ser melhores. Obrigada, Pai, porque pela nossa fé nós entendemos que recebemos uma porção nessa noite. Obrigada, Pai, pela manifestação do Teu amor para com cada um de nós aqui. Nós te amamos, Papai. Nós amamos Jesus Cristo.
Obrigada, Yeshua. Em troca do amor eu faço.
Adoramos o Teu nome, Senhor. Alto preço foi pago, Senhor, para que nós pudéssemos cantar canções em Teu nome. E que Teu nome fosse liberado, Senhor, em forma de canções, Senhor. Aleluia. Obrigado pelo manjar nessa noite aqui, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito, Senhor, pela palavra liberada, Senhor. Obrigado, Senhor. Sabe, quando nós entendemos algumas coisas, nós sabemos que o Senhor manda uma dose de amor. Mas na verdade o que o Senhor quer é que nós venhamos ter uma overdose de amor. Quando a palavra é liberada e nós recebemos ela, nós recebemos uma overdose de amor. Por isso que o Senhor deixou escrito, para que um dia nós pudéssemos entrar nesse lugar de revelação. Alguns anos atrás, o irmão falou para mim que a Janete não era habilitada a ministrar. Eu disse: você está maluco, meu irmão? Aí existe algo que foi colocado dentro dela que você não conhece, cara. E nós podemos ver isso nesses anos aí. O Senhor usando a serva para liberar sobre nós. Uma palavra como essa, né, para nós ir para casa, irmãos. E dizer: Senhor, cara, não tire o acesso da veia. Deixa aí. Deixa o acesso da veia. Porque nós sabemos que esse lugar é casa de paternidade. Nós temos falado sobre isso. Nós temos uma facilidade enorme de perdoar. Nós somos perdoadores assim, de carteirinha, né? Se nós tivesse carteirinha de membro aqui, nós íamos escrever perdoador número 1, perdoador número 2. Nós temos essa característica, mas Jesus é o símbolo do amor e perdão. Então, de verdade, é nosso grande pastor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sexta-feira nós temos vigília aqui neste lugar. Começa a que horas? É na outra sexta? Na próxima sexta, então. Então, vamos antecipando aí, gravando a agenda. Nessa sexta-feira nós temos sala de oração, às 20 horas. Certamente vai ser muito tremendo. Isso aqui vira um negócio aqui, tipo um vulcão aqui. É um negócio tipo vulcão. Só vem aqui para descobrir. E a chuva cai lá fora. E nós vamos para casa, amém, irmãos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos leva em segurança aos nossos lares, Senhor. Que o Espírito do Senhor, Pai, nos conduza em graça, Senhor. Aqueles que vão para a cidade, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Deus, sejam guardados no Teu Espírito, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Daqueles que viram o culto pela internet, que assistiram e participaram com a gente, em nome de Jesus, receba uma overdose de amor em nome de Jesus. O Espírito do Senhor possa falar em seus corações e as palavras sejam gravadas, que Satanás não tenha poder para arrancar. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus te abençoe e te guarde. Vamos na paz do Senhor. E até a nossa próxima reunião, porque o culto continua.